Bem, nós estamos recebendo ao vivo aqui o prefeito de Mococa, Dr. Vanderlei Fernandes Martins Júnior, e também o diretor regional da Sabesp, Sandro Rezende. E nós vamos saber quais são as medidas do Poder Executivo e da Sabesp para resolver esse problema que há anos rouba a tranquilidade de centenas de mocoquenses. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do TVD Notícias. Quero agradecer igualmente também ao Sandro, que se propôs a conversar conosco sobre essa questão. Bom, prefeito, nós acompanhamos a reportagem dos moradores do Pôr do Sol, que, segundo eles, há mais de 13 dias já não tem água e reclamam que a prefeitura não foi até o local para verificar essa questão. Isso é verdade? Quais são as providências tomadas pela prefeitura? Boa noite. Boa noite, Balista. Boa noite a todos que estão nos assistindo, em especial aos moradores do bairro Pôr do Sol. Na verdade, existem realmente algumas residências que estão sem água, mas o poder público, a Prefeitura Municipal, tem encaminhado profissionais do Departamento de Obras, tem sim comparecido, e estão tentando achar qual a melhor solução para sanar essa questão dessas residências que não estão recebendo água. Existe ali um problema de rede de distribuição muito precário, que é feito através de mangueiras. Recentemente nós fizemos obras nas ruas, porque realmente o ônibus escolar sequer tinha condições de descer no bairro para pegar as crianças, né? Enfim, ir para a aula. Nós fizemos ali, não só nessas ruas que o ônibus trafega, mas na maioria absoluta das ruas do Pôr do Sol, uma melhoria muito grande. Algumas mangueiras foram afetadas, foram regularizadas, foram consertadas, mas existe ali um problema, principalmente nesse tempo seco, né? A distribuição de água, mesmo porque a maioria, aliás, é por gravidade. Não existe uma bomba que joga essa água, que empurra essa água para as residências, né? Depende realmente da gravidade. E, como uma própria moradora disse ali, existem várias residências com piscinas grandes, né? Até esse período que ela falou, quinta, sexta, começa a faltar água. Quinta, sexta, sábado, domingo. A gente sabe por quê? Porque essas residências que têm grandes piscinas acabam enchendo suas piscinas. Nós sabemos de residências que sequer fazem o tratamento da piscina, da água. A água é escoada, é esgotada a piscina e depois enchem novamente a piscina, um absurdo, né? Uma situação que se arrasta aí por quase 2 décadas, quase 20 anos. Outra moradora também, de forma muito consciente, falou que não é de hoje que isso acontece. Ela mora lá há 16 anos e há 16 anos falta água. O poder público tem feito o seu trabalho de apagar incêndio. Eu chamo apagar incêndio porque são essas situações precárias que hoje o Pôr do Sol vive, uma distribuição precária de água, uma falha enorme de poder público. Não vamos eximir, tem um ano e alguns meses nós estamos à frente da gestão. Meu compromisso com os moradores do Pôr do Sol foi levar água tratada e esgoto, ou seja, o saneamento básico. Nunca prometi mais que isso e isso nós vamos fazer. Nós estamos aqui com o Sandro, gerente da Sabesp. Hoje, finalmente, nós tivemos a grande notícia de que o termo aditivo que possibilita a Sabesp executar essas obras, que vai levar a água tratada até o Pôr do Sol, que vai fornecer o material para fazer a rede de distribuição dessa água e posteriormente o esgoto ali no Pôr do Sol, já foi assinado. Tive o prazer de receber o Sandro hoje à tarde lá, né, coisa que nós demos andamento logo no início, que nós assumimos o mandato. É claro que existe uma burocracia, houve o diálogo, houve o encaminhamento da proposta para a Sabesp, a diretoria da Sabesp, né, a nível estadual. Houve toda uma análise jurídica pelo corpo jurídico, o departamento jurídico da Sabesp, né? Houve a necessidade de encaminhar uma lei, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, indicada pela Sabesp, para que pudéssemos fazer aditivo com a Sabesp, que foi aprovada recentemente pela Câmara Municipal, encaminhamos em regime de urgência, dada a necessidade mesmo da urgência da situação do Pôr do Sol. E após a aprovação, hoje eu recebi a tão aguardada visita do Sandro lá no meu gabinete e podemos assinar esse termo aditivo. Bom, nós vamos conversar sobre esse assunto ainda, mas gostaria de perguntar para o senhor, existe uma determinação do Ministério Público que obriga a Prefeitura a administrar o abastecimento de água no local, como vimos, acontece hoje através de um poço. Por que é tão difícil garantir esse abastecimento para as famílias? Como eu disse, Balista, é uma rede de distribuição precária, feita por mangueiras pretas. Quem conhece um pouco do Pôr do Sol, chega a algumas oportunidades até enxergar essas mangueiras ali nas ruas.
né, um poço e um local que, infelizmente, pessoas sem consciência, com grandes piscinas, como eu disse, sequer fazem o tratamento da piscina. Usa a piscina, escoa toda a água, enche de novo e isso prejudica o abastecimento. Por quê? Não existe uma bomba que joga essa água, que empurra essa água para as casas, como eu disse. Existe uma bomba de captação da água. Sim. Enche o reservatório e distribui, ele escoa por gravidade. E todo esse desperdício de água que acontece em algumas residências acaba afetando toda a distribuição. Talvez até o Sandro possa até explicar melhor essa questão da engenharia dessa distribuição, mas é uma forma muito precária de distribuição de água. Bom, gostaria de perguntar ao Sandro, né, você não está na Sabesp de hoje, há algum tempo já que você trabalha no órgão, já conhece o bairro Pôr do Sol, já conhece os problemas que são enfrentados pelos moradores desse local há muitos anos e há muitas administrações passadas. Por que nenhum prefeito poderia investir, ou mesmo a Sabesp, que é uma empresa de economia mista, que representa de ações majoritárias do governo do estado de São Paulo, por que não se investiu lá, já que uma vez que a estrutura estará lá, as pessoas vão consumir e a Sabesp terá lucro com relação a essa receita? Existe uma questão legal com relação à aplicação de dinheiro público lá. Porque veja bem, você tem um loteamento concebido para fins lucrativos, alguém pegou aquela gleba, loteou, vendeu os terrenos e, legalmente, essa pessoa deveria ter colocado rede de água e rede de esgoto lá, asfalto, iluminação pública, tudo isso deveria estar lá, feito pela pessoa que loteou, pela empresa que loteou. Tá? A partir do momento que a empresa tem essa obrigação legal, tira a responsabilidade da prefeitura, tira a responsabilidade de qualquer concessionária que esteja no local, Sabesp ou qualquer outra concessionária. Então, por lei, a prefeitura, em gestão nenhuma, poderia colocar 1 centavo sequer lá naquele loteamento. Tá? Assim como a Sabesp também não. Aquilo foi um loteamento que o loteador fugiu às suas responsabilidades. Não implantou o que deveria ter sido implantado lá. Tá? Então, por esse motivo é que a prefeitura, mesmo que os prefeitos quisessem, legalmente eles estavam de mãos amarradas. Tá? Recentemente, é que a prefeitura, por força de lei, a justiça determinou, tá, que a prefeitura resolva o problema de infraestrutura de água e esgoto lá. A partir desse momento, aí sim, a prefeitura ela é obrigada a colocar a infraestrutura lá. Foi aí onde a Maria Edna procurou a Sabesp, a Elisângela conversou com a Sabesp e hoje o prefeito está conversando com a Sabesp. Então, esse assunto começou há algum tempo já. A Maria Edna procurou o Programa Cidade Legal, começou a legalizar o loteamento. E o Programa Cidade Legal, ao contrário do que todo mundo pensa, não é um programa que vem para colocar dinheiro. É um programa que vem para acertar a documentação do loteamento. Tá? Então veio o Programa Cidade Legal, que na gestão do prefeito saiu o documento, o DECUA, que é a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental, saiu já na gestão dele, mas é assim, todos os prefeitos a seu tempo, desde que a prefeitura foi condenada, cada um brigou para dar uma solução digna para o Pôr do Sol. Porque assim, eu vejo aquela situação precária, é ruim. Todo mundo da Sabesp acha ruim aquela situação, o prefeito, quem trabalha com o prefeito, a Câmara, os vereadores, todo mundo acha que é a situação ruim. Só que milagre não existe, a gente tem que respeitar a lei, a gente tem que fazer tudo dentro da lei. Tá? Então é por isso que agora que frutificou o documento aditivo no contrato de concessão, tá? Então esse é um aditivo ao contrato de concessão. Tá? E aí vem definindo regras, onde a Sabesp vai executar a infraestrutura externa e a prefeitura vai executar a infraestrutura interna. Tá? Bom, Sandro, para isso a gente sabe que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Né? Ainda mais questões como essa, que aí creio que envolva documentação, envolva uma série de questões.
qual será o próximo passo? E você consegue estimar em quanto tempo a Sabesp consegue planejar e realizar essa infraestrutura externa tão necessária para chegar até o pôr do sol? Tá. O que vem agora na sequência, a partir da assinatura do termo aditivo, tá, é sentar a Prefeitura e Sabesp e definir as próximas ações, prazos, isso tem que ser definido daqui para frente. Tá? Então a Sabesp ela já está executando o projeto executivo. O que é o projeto executivo? É o detalhamento total de tudo envolvido, tudo que está envolvido nessa concepção do sistema. Tá? Porque assim, não basta a gente pensar, tem uma rede passando próximo do pôr do sol e vai lá buscar água, fazer a conexão nessa rede para chegar lá a água. De onde vai buscar uma adutora para levar água? De qual parte do município de Mococa? Nós vamos buscar aqui na Cristóvão Lima Guedes, se não me engano, cruzamento com Guanabara. Próximo do cemitério municipal? Isso, próximo do cemitério. Então vai ser uma tubulação dali, que vai percorrer as ruas até chegar lá no pôr do sol, tá? E é uma obra difícil, tá? Mas assim, nessa fase, no momento que nós estamos concebendo o projeto executivo, que é definir tudo que vai acontecer daquele ponto, tá? Até chegar no pôr do sol. Essa adutora vai chegar lá, é uma tubulação virgem, que faz a conexão na Cristóvão Lima Guedes e chega lá na entrada do pôr do sol. Lá nós vamos conceber um reservatório na entrada do loteamento. Tá? E aí, faz as redes internas, só que as redes internas de água, quem vai executar é ou o pessoal próprio da prefeitura ou uma empresa contratada pela prefeitura. Tá? A adutora e reservatório é a Sabesp. Redes internas de água é a prefeitura. Tá? Há possibilidade de fazer essas duas obras paralelamente, prefeito? Da prefeitura fazer a parte interna e consequentemente a Sabesp fazendo a parte externa? Olha, aí vai depender do entendimento do Departamento de Obras com a Sabesp, né? Porque precisa realmente haver um casamento, uma conversa, para que chegue, no momento que a água chegar até lá tratada, o reservatório pronto, já também não ficar aquilo ali pronto, parado e sem a rede interna construída. Então, vai haver, sim, a necessidade de um diálogo constante entre a Sabesp e o Departamento de Obras. Há possibilidade de afirmar um tempo para quando isso possa Então, aí ocorrer? o cronograma vai ser colocado pela Sabesp mesmo, né? O setor de engenharia vai nos apresentar um cronograma e, como eu disse, nós agilizamos a aprovação da lei, a assinatura desse termo aditivo antes do dia 6, que é esse período eleitoral, para que pudesse já ir agilizando toda essa parte operacional também. Bom, Sandro, Mas vai depender realmente do cronograma a ser apresentado pela Sabesp. Você já tem essa experiência de levar água a outros bairros, em outros municípios, consegue prever mais ou menos um prazo estipulado para sanar esse problema dos moradores do pôr do sol? Olha, é difícil prever prazo para isso, tá? Eu entendo que, nesse momento, nós estamos com a situação, digamos, sob controle. Por quê? Nós temos, a partir de agora, metas a cumprir, que nós não poderíamos licitar uma obra, porque legalmente não dá para fazer. A partir do momento que tem essa assinatura do termo aditivo, dá condição para a gente seguir com os próximos passos, que é aquilo que eu te falei. É fazer o projeto executivo, fez o projeto executivo, faz o termo de referência, fez o termo de referência, licita a obra, chega a empresa e começa a executar a obra. Tá? Então, esse é o passo. Agora, falar assim, quando começa a obra, quando termina a obra? É difícil. Tá? Eu até te digo de maneira diferente. Quanto tempo leva para construir uma casa? Depende do tamanho da casa e depende de quantas pessoas vão trabalhar na casa. E das condições financeiras de quem está construindo. Sim. Então não dá. Tem casa que se constrói em 6 meses, tem casa que vai levar 2 anos para construir. Tá? Então, a obra também não é algo simples. Não dá para falar, essa obra é algo simples. Não é. Tá? Para buscar água ali na Cristóvão Lima Guedes e atravessar até chegar no pôr do sol, tem interferências à vontade no caminho. Tem redes de água, redes de esgoto, tem ramal de água, ramal de esgoto,
pode ter rede de telefone assentada na calçada, pode ter, com certeza vai encontrar galeria. Então, assim, cada dia é uma história diferente, tá? Mas o fato é que a Sabesp vai executar a parte que nós entendemos assim, mais difícil pelas interferências ao longo da abertura de vala para assentamento dessas tubulações. Tá? Então é a parte mais difícil, o reservatório também não é algo simples de ser feito. Então ela ficou com essa responsabilidade de fazer a parte mais difícil. Tá? E a parte interna, que vai ter menos interferências, fica para a prefeitura contratar alguém e executar. Tá? Certo. E aí depois, quer dizer, nós estamos falando de água. Aí daí o emissário, porque a prefeitura executa a rede de água e a rede de esgoto interna no loteamento, mas esse esgoto tem que sair para algum Sim. local, né? Então, essas redes se concentram num determinado ponto, que vai ter um emissário, que a gente chama, é uma rede de tubulação dimensionada um maior diâmetro, que ela vai até uma elevatória de esgoto, a gente vai construir um elevatório de esgoto e isso vai bombear para a estação, até chegar na estação de tratamento de esgoto. Tá? E aí fecha o ciclo total do sistema. Certo. Prefeito, ao longo desse 1 ano e meio praticamente que o senhor assumiu essa gestão, me lembro que durante as entrevistas esse foi um compromisso que o senhor assumiu e desde então vem recebendo, né, as reclamações, como a gente viu na reportagem, dessa falta de água. As questões são burocráticas. A prefeitura, querendo ou não, estará fazendo um investimento aí de mais de R$1 milhão, né, que é o financiamento com a Sabesp, para a execução dessa obra. A prefeitura pensa em entrar também com ação para reaver esse recurso, já que seria uma obrigatoriedade do loteador do pôr do sol, e enquanto essa estrutura finalmente não chega, o que a prefeitura pode fazer para melhorar essa questão do abastecimento? É claro que nós vamos entrar, né, caso não haja aí, amigavelmente a participação do loteador, né, enfim, das pessoas que foram condenadas. A prefeitura, na verdade, ela foi condenada solidariamente em razão da sua inércia de resolver o problema, e não só de resolver, mas de ter arrastado, empurrado com a barriga durante tantos anos esse problema. Né? Era um loteamento irregular que a prefeitura não tomou as providências cabíveis lá atrás. Para frear o loteamento ou para exigir do loteador. Foi passando, uma gestão foi passando para outra, foi passando para outra. Então, esse é um problema, não é de hoje. Repito, a própria moradora falou que reside há 16 anos e há 16 anos tem problema na distribuição de água. Porque é precária mesmo, é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Aquela situação ali é um absurda. Existe notícia até de cobrança de água ali, que havia anteriormente. Que quando nós tomamos notícia, nós interrompemos imediatamente essa cobrança, entre aspas, de água ali. Né? Então, as medidas hoje estão sendo tomadas no sentido de melhorar, pelo menos um pouco, a qualidade de vida daqueles moradores ali. Apesar de às vezes dá a impressão que um ou outro não quer essa melhoria. O que a gente sente, às vezes, é que uma ou outra pessoa não quer. Uma hora fala que quer, mas no fundo não quer, porque até piscina tem em casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? Infelizmente, o pôr do sol virou um palanquezinho eleitoral ali. Virou um palanque eleitoral, infelizmente. Eles têm razão mesmo. Em campanha vão lá pedir voto e parece que gosta dessa situação enrolada, né? Que fique assim, mas não é isso que nós queremos. O mínimo de dignidade nós vamos levar e é para isso nós estamos ligando. Eu quero, inclusive, deixar aqui os meus parabéns ao Dr. Gilson, da Sabesp de Franca. O Sandro sabe, nos recebeu lá o ano passado, juntamente com 8 vereadores, fomos muito bem recebidos, e ele trabalhou bastante no sentido de que a Sabesp, quando eu digo Sabesp como um todo, a Sabesp São Paulo, né, acatasse esse aditivo, acatasse esse desejo de que a obra fosse realizada. É R$1,5 milhão que será investido em levar essa água até o pôr do sol, né? Mais o material da parte interna, e nós teremos mais um gasto agora da mão de obra para fazer a rede de distribuição interna. Né? Então, nesse primeiro momento, no aditivo, é R$1,5 milhão, será pago em 60 parcelas. E é claro que a Prefeitura Municipal não vai pagar essa conta sozinha. De uma forma ou de outra, nós já estamos agindo juridicamente para que as demais pessoas que foram condenadas também cumpram a tua obrigação. E existe essa multa diária, prefeito, a multa de R$10 diária mil? Existe, mas não é de R$10 mil, é R$500 a multa.
Existe uma multa diária de R$500, que a Prefeitura também já está solicitando a suspensão em razão de todo esse trabalho que está sendo feito, da legislação aprovada, aditivo assinado, a Cidade Legal. Cidade Legal, na verdade, do pôr do sol, se não me falha a memória, foi dado início na gestão do Cido Espanha ainda, da segunda gestão dele, que deu início à regularização do pôr do sol através da Cidade Legal. Ou seja, isso... E a sentença não é só do pôr do sol, não, já tem a sentença do pôr do sol 2 também. Né? Então não existe só a sentença do pôr do sol 1, tem do pôr do sol 2 também. A primeira, é claro, saiu do pôr do sol 1 e recentemente a do pôr do sol 2. Só que quando nós estávamos trabalhando junto à Sabesp, nós já solicitamos a previsão de levar água para toda aquela região. Não só pôr do sol 1 e 2, mas para toda aquela região da cidade ali. Sandro, com a infraestrutura feita, todos os processos legalizados, tudo feito certinho, o pôr do sol terá água e esgoto tratado como qualquer bairro de Mococa? Enquadra na mesma situação qualquer outro bairro. Vai ter o mesmo atendimento, as mesmas tarifas, tudo igualzinho, sem diferença nenhuma. Passa a ser um bairro atendido pela Sabesp. Não tem diferença alguma. Mesmo porque existe um índice de qualidade que é medido da Sabesp, né? Onde ela está levando água e esgoto, a qualidade tem que ser a mesma. E, se não me falha a memória, né, Sandro? Sim. O tratamento é o mesmo. Veja aqui no Morro Azul ou lá no Pôr do Sol, a água que vai chegar nas torneiras é a mesma. Tem que ter a mesma qualidade. Bom, gostaria de agradecer muito a presença do Sandro e solicitar também encarecidamente, né, aqui a gente é um veículo de comunicação que trabalha com a população de Mococa e com os moradores lá do Pôr do Sol, que tanto clamam há tantos anos, né, você acompanha isso de perto, que atenda com carinho essa demanda para que o quanto antes eles possam ter essa infraestrutura tão necessária para o bairro. Sim, é interesse da Sabesp que isso seja executado o mais breve possível. Só que tudo é um passo de cada vez. Não tem como a gente acelerar demais. Se correr demais, dá zebra no meio do caminho. Entendeu? Então, mas há um tempo atrás, eu percebia que parece estar longe, porque a gente não tinha ainda, por mais que os prefeitos estivessem brigando, não tinha o DECUA, faltava a questão legal, tá? E agora essa questão legal ela está rompida. Então agora é só realmente parte técnica de executar projeto, de executar montar o termo de referência e licitar a obra e executar. Então assim, sabe aquilo de ver a luz do túnel, sabe que assim, sim, começou, agora vai ter um fim, isso realmente lá na frente vai, independente que seja 1 ano, 2 anos, que prazo se dê nessa execução, mas isso a gente vê que logo vai concretizar. Isso é bom. Isso, muito bem. Porque realmente é precária a situação lá. Bom, prefeito, gostaria de agradecê-lo também, né, sempre disposto, não só nas horas de divulgar ações positivas, mas também na hora que recebe as críticas, encara com naturalidade e respondendo principalmente a essa população que faz essa reclamação no dia de hoje, mas também trazendo essa boa notícia da assinatura do aditivo, tão importante para que comece de fato esse processo para a infraestrutura do bairro Pôr do Sol. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Valista, mais uma vez. E dizer que da mesma forma que nós ficamos cobrando, o Sandro é testemunha disso, o Dr. Gilson, que a gente ligava para ele toda semana, pelo menos uma vez por semana, né, atrás dessa questão do aditivo, nesse 1 ano e meio, agora nós vamos cobrar também. A Prefeitura agora vai ficar apertando a Sabesp para que apresente o cronograma logo. A gente não pode deixar que isso... Porque muitas vezes o problema não é aqui em Mococa, não é a Sabesp Mococa. Realmente, a decisão de uma obra dessa vem de cima. Por isso a gente tem que estar sempre cobrando. Também não vou cobrar só o Sandro, eu vou cobrar o Gilson em Franca, né? Para que a gente possa agilizar e que a gente possa concluir o nosso mandato, terminar o nosso mandato com essa obra concluída, que foi o meu compromisso com os moradores do Pôr do Sol. No que depender de mim, isso vai acontecer. Eu tenho visitado o Pôr do Sol, vou lá no Pôr do Sol. Nesse 1 ano e meio, eu fui pelo menos aí umas 4 ou 5 vezes no Pôr do Sol, não só enquanto prefeito municipal, mas também acompanhando a Flávia, né, a nossa primeira-dama, em atos ali que ela trabalha com o Fundo Social de Solidariedade. Então a gente tem estado presente sim no Pôr do Sol e pode ter certeza, é um compromisso nosso, da nossa gestão, de levar saneamento básico até aquele local.
Bom, e para os moradores do Pôr do Sol, esse problema, né, da falta de infraestrutura já de tantos anos, com essa boa notícia que, enfim, né, teremos aí uma solução. Claro que demora um pouquinho, pelos prazos, pela burocracia, mas temos certeza que esse problema será sanado e os moradores, nós veremos aqui uma reportagem dos moradores tão felizes abrindo a torneira e tendo a sua água e seu esgoto tratado.